E agora nós vamos corrigir a nossa atividade eletroquímica. A primeira questão deu essas duas semi-reações e está pedindo a força eletromotriz da pilha. Como os elétrons aparecem antes da seta, então nós temos potenciais de redução, porque redução é quando o elétron aparece antes da seta. Nós vamos comparar os dois valores. Matematicamente falando, qual dos dois é maior? Como são dois valores negativos, o maior é o mais próximo de zero. Então, o maior é esse valor aqui. Então, se esse aqui é o maior valor, quem realmente sofre redução é o potássio. Se o potássio sofre redução, o lítio não pode sofrer redução também. O lítio vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Então, eu vou passar um X aqui no lítio, porque o lítio sofre oxidação. Eu vou trocar o ERED pelo EOXID. Troquei o nome, troco o sinal. Era negativo, fica positivo. Já o potássio eu vou apenas manter. Do jeito que estava, continua, porque o potássio sofre redução. Então, eu vou manter esse valor aqui. Já que o lítio sofre oxidação, nós vamos inverter essa semi-reação. O que estava depois da seta vai para o começo, o que estava no começo vai para depois da seta. Identificando que isso é uma oxidação, porque o elétron vai aparecer depois da seta. Já o potássio sofre redução, então nós vamos apenas repetir a semi-reação dele. Temos o EOXID e o ERED. A força eletromotriz da pilha é a soma do ERED com o EOXID. O ERED menos 2,92 e o EOXID 3,04. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e dar o sinal do maior. Então, essa é a força eletromotriz da pilha. Lembrando que toda pilha tem força eletromotriz positiva, porque a pilha é espontânea. A segunda questão pede a DDP da pilha e a equação global. Foram dadas essas semi-reações com potencial de redução. Como é que eu sei que é potencial de redução? Porque os elétrons estão antes da seta. Nós vamos comparar esses dois potenciais. Os dois são valores negativos. Então, o maior valor é o mais próximo de zero. Esse aqui é o maior valor. Lembrando que, se um fosse negativo e o outro positivo, obviamente o maior valor seria o positivo. Mas, como nós estamos aqui trabalhando com dois números negativos, o maior é o mais próximo de zero. Então, esse aqui é o maior valor. Se esse é o maior valor, quem realmente sofre redução é o cálcio. Já o bário não vai poder sofrer redução também. Então, vou passar um xizinho aqui no bário e vou dizer que o bário sofre oxidação. Vou trocar o ERED pelo EOXID. Troquei o nome, troco o sinal. Era negativo, fica positivo. Já o cálcio eu vou apenas manter. Do jeito que estava, continua, porque o cálcio sofre redução. Já que o bário sofre oxidação, eu vou inverter a semi-reação do bário. O que estava no começo vem para depois da seta, o que estava depois vai para o começo. Então, essa aqui é a semi-reação de oxidação, porque toda oxidação, os elétrons aparecem depois da seta. Já o cálcio realmente sofre redução, então eu apenas vou repetir, do jeito que estava, continua. Eu vou poder cortar esses elétrons aqui com esses elétrons. Cortando, basta repetir o que sobra. Sobrou o bário, o íon do cálcio, eu repito a seta e vou repetir também isso aqui. Essa é a equação global da pilha. A força eletromotriz da pilha é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação.
Potencial de redução, menos 2,87. Potencial de oxidação é aquele valor que nós trocamos o sinal, 2,90. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e dar o sinal do maior, 0,03 volts. Essa é a força eletromotriz da pilha, que é a mesma coisa que DDP. A terceira questão, que é a força eletromotriz da pilha, o cátodo e o ânodo. Nós temos aqui os dois potenciais de redução e os dois são positivos. Qual dos dois é o maior valor? 1,07 ou 1,36? 1,36 é maior. Então, quem sofre redução é o cloro. Se o cloro sofre redução, o bromo não pode sofrer redução também. O bromo vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Então, vou passar um xizinho aqui no bromo. Vou trocar o ERED pelo EOXID. Na hora que eu troco o nome, eu também troco o sinal. Era positivo, fica negativo. Já o cloro, eu vou apenas repetir. Do jeito que estava, continua. Então, o bromo, ele vai ser trocado a semi-reação. O que estava antes da seta vai para depois. E o que estava depois vai para o começo, porque o bromo é o que sofre oxidação. Se o bromo sofre oxidação, o bromo é o ânodo da pilha. Já o cloro permaneceu a semi-reação dele, eu não troquei nada. Se o cloro sofre redução, então ele é o cátodo da pilha. E a força eletromotriz é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução, 1,36, é aquele valor que a gente manteve. Já o potencial de oxidação é aquele valor que nós trocamos. Trocamos o sinal, menos 1,07. Sinais diferentes. Vamos subtrair e dar o sinal do maior, 0,29 volts. Essa é a força eletromotriz da pilha, ou DDP. Quarta questão. Foram dadas as semi-reações do ouro e do mercúrio, potencial de redução de cada um. Os dois valores são positivos. Qual é o maior valor? 1,50 ou 0,85? 1,50 é maior. Então, quem realmente sofre redução é o ouro. Se o ouro sofre redução, o mercúrio não pode sofrer redução também. O mercúrio vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Então, vou passar um xizinho aqui no mercúrio, para indicar que o mercúrio sofre oxidação. Vou trocar o ERED pelo EOXID. Troquei o nome, troco o sinal. Era positivo, fica negativo. Já o ouro, eu vou apenas manter do jeito que estava, continua. Se o mercúrio sofre oxidação, eu vou inverter a semi-reação dele. O que estava antes da seta vai para depois da seta. E o que estava depois vai para o começo, indicando que é uma oxidação, porque na oxidação os elétrons aparecem depois da seta. Já o ouro, eu vou apenas repetir. No caso, o ouro está ganhando 3 elétrons e o mercúrio está perdendo 2. Como é que pode? Um está ganhando 3 e o outro está perdendo 2. Não pode. Nós vamos ter que igualar essa quantidade aqui. Como é que a gente faz para igualar? A primeira semi-reação nós vamos multiplicar por 2 e a segunda nós vamos multiplicar por 3. Para que isso? Para a gente poder igualar essa quantidade de elétrons. Se a gente fizer essa multiplicação, vai ficar 6 elétrons, um ganha 6 e o outro perde 6. Podemos cortar, e aí o que sobrar a gente repete, e essa é a equação global da pilha. Lembrando que na equação global, essa ordem aqui não importa. Então, tanto faz
vir dessa maneira ou dessa maneira que está aqui embaixo. É a mesma coisa, certo? Essa é a equação global da pilha. Eu quero chamar a sua atenção em relação a essa multiplicação que foi feita. No momento que eu multiplico por 2, eu multiplico a semi-reação inteira. No momento que eu multipliquei por 3, eu multipliquei a semi-reação inteira. Por que essa multiplicação foi feita? Para a gente poder igualar essa quantidade de elétrons. No momento que a gente consegue igualar, a gente pode cortar. E aí, o que sobrou faz parte da equação global. E a força eletromotriz da pilha é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução, 1,50. O potencial de oxidação, menos 0,85. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e dar o sinal do maior. 0,65 volts. Essa é a força eletromotriz da pilha, também conhecida como DDP.